Então, para exemplificar, vamos fazer o cálculo da série de Fourier de um sinal bem simples, né? O sinal que a gente vai tratar é x de t igual a cosseno ômega 0t. Esse sinal é simples porque a série de Fourier usando o cálculo 4 é bastante direta. Veja, se eu pensar, vou colocar aqui em azul, de cálculo 4. Eu sei que um sinal periódico qualquer é uma soma de vários termos, n igual a 1 até mais infinito, a n cosseno de k ômega t mais somatório de n igual a 1 até mais infinito bn seno k ômega t. Por que a gente diz que é bastante simples? Note, por comparação, eu identifico que A0 é igual a zero, todos os bn's são iguais a zero, e desta soma, se ômega for ômega zero, frequência do sinal, eu tenho que A1 é igual a A. Então veja, por comparação, é rápido identificar esse coeficiente. Nesse problema eu quero evidenciar também essa questão, porque eu escolhi ômega igual a ômega zero. Por que eu não escolhi ômega igual a metade de ômega zero? Ou outra frequência? Ou que outras eu poderia escolher? Então, vamos fazer esse problema, cuja o cálculo, usando o cálculo 4 é simples, usando a nossa abordagem de funções exponenciais complexas. Então, vamos só definir aqui, x de k é igual a 1 sobre t, integral de 0 até t, x de t, ena menos jk, ômega. Eu vou começar a colocar alguns termos aqui. Eu vou colocar ômega SF em vez de ômega simplesmente. Né? Por quê? Eu quero deixar evidenciado esse tipo de escolha que eu fiz. Né? T, dt. Então, vou colocar aqui em vermelho, ômega SF é a frequência de cálculo da série de Fourier. O ômega zero aqui em cima, frequência do sinal. Então, a gente vai perceber que a gente tem duas frequências ao mesmo tempo. Eu tenho dois períodos. Esse período de cálculo está associado período de cálculo da série de Fourier. Naturalmente, eu tenho um ômega zero associado à frequência dos próprios sinal. É importante ter bem claro essas duas informações, tá? Para a gente trabalhar bem o problema. Aqui eu coloquei de 0 até TSF, mas lembrando que eu posso calcular em qualquer período. Podia fazer de menos TSF sobre 2 a mais TSF sobre 2, desde que a duração seja período de cálculo, não importa. E nesse problema, eu vou assumir que o período de cálculo é o período do próprio sinal, vamos chamar de T0, que é 2π sobre ômega zero. E, naturalmente, ômega SF é igual a ômega zero. No exercício posterior, eu vou trocar essas definições para a gente ver que resultado que eu tenho. Vamos só nos ater. Se o sinal é o mesmo entre os dois problemas, este e o posterior, a série deve ser a mesma. Não vou mudar o sinal, eu vou mudar só os parâmetros de cálculo. Então vamos fazer o cálculo manualmente, depois a gente vai plotar graficamente as curvas para a gente ter uma noção mais clara do que está acontecendo. Então, a série nessas circunstâncias, para esse sinal,
vai ser 1 sobre t0, integral, novamente, de 0 até t0, sinal A, cosseno de ômega 0 t, e na menos jk, ômega 0 t, dt. E, naturalmente, vou aplicar a relação de Euler para expandir esse exponencial. Assim, desculpa, esse cosseno. Assim eu fico com uma integral de exponencial. Esse é um dos motivos que a gente trabalha com exponenciais, porque não tem que lidar com funções distintas transcendentais. Trabalho só com uma. Integral de 0 até t0. Vou colocar o a já aqui para fora. Então, eu vou ter não cosseno e na mais j ômega 0t mais e na menos j ômega 0t dividido por 2, tudo isso multiplicado por e na menos jk ômega 0t. Vamos ver que é álgebra apenas aqui. A sobre 2 t0, integral de 0 até t0. Agora eu vou ter duas exponenciais, vou simplesmente somá-las aqui para ficar mais fácil. E na mais j ômega 0, 1 menos k, t, mais e na menos j ômega 0, 1 mais k, t, aqui faltou o dt, dt. Vou colocar aqui uma chave só para a gente lembrar que as duas estão sendo integradas por dt. Aqui eu só vou trocar a ordem só para facilitar a minha operação, e se eu trocar a ordem aqui eu vou colocar um negativo. Então eu vou ter a sobre 2t0, integral de 0 até t0, e na menos j ômega 0, k menos 1t, mais e na menos j ômega 0, k mais 1t, dt. Note que eu não fiz nada nesse passo assim surpreendente. Agora fazer a integração propriamente dita. Igual a sobre 2t0. Vamos colocar aqui entre chaves. Então eu vou ter e na menos j ômega k menos 1t dividido por menos j ômega 0 k menos 1, substituindo o t por 0 e o t por t0 maiúsculo, mais e na menos j ômega 0 k mais 1 t dividido por menos j ômega 0 k mais 1, fazendo t, vou apagar aqui para a gente ter espaço, fazendo t igual a 0, t igual a t0. Resolvendo essa integral, nós vamos ter então, alguns resultados notáveis. T0, que multiplica ômega 0, 2π vezes 2, 4π, multiplicado por menos j. Menos j no denominador sobe j no numerador. Então, basicamente, tirei esse j ômega 0. Agora, quando eu substituo t0, eu vou ter t0 que multiplica ômega 0, 2π. Então, e na menos j 2π k menos 1. Para t igual a 0, eu zero o expoente, e na 0, 1. Então, menos 1 dividido por k menos 1. Mais e na menos j 2π k mais 1 menos 1 dividido por k mais 1. Então, veja, esse resultado é o meu x de k, que em nada se mostra parecido com o resultado que a gente obteve aqui
da série, usando o cálculo 4. Então, alguma coisa que está escondida nesse resultado aqui embaixo. Então, vamos fazer uma tabela para a gente vislumbrar alguns resultados. Vou fazer aqui. Vamos colocar, se K for zero. Se K for zero, eu vou ter AJ sobre 4π, e vamos ver que resultado a gente tem. Nesse denominador eu tenho menos 1, mas nesse denominador eu tenho mais 1, substituindo e na menos j 2π menos 1, ou seja, e na j 2π menos 1. Substituindo aqui, e na menos j 2π menos 1. Mas notem, esse resultado a gente já viu, é um produto notável, ele é 1 sempre. Então o que eu tenho? Para k igual a zero, isso implica x0 igual a zero. Vamos fazer outro resultado, k igual a 2, para a gente ganhar uma percepção. Para k igual a 2, eu vou ter e na menos j 2π, que multiplica 1, ou seja, esse resultado aqui. Então, eu vou ter 0 mais. Para k igual a 2, eu vou ter e na j 6π. Mas e na j 6π é múltiplo de e na j... Desculpe. 2π, que multiplica 6, é múltiplo de 2π. Significa que eu vou ter também o valor 1. Então, para k igual a 2, eu tenho x de 2 igual a 0. Vamos tentar outro valor, k igual a menos 3. Vou colocar aqui para a gente ilustrar. AJ 4π, e na mais j 2π, que multiplica menos 4. Então, aqui, vou colocar multiplicado por 4. Então, dá 8π. Menos 1 dividido por menos 4. Mais, denominador, eu vou ter menos 2. Menos 2 que multiplica 4, menos e na mais j 4π. Ok? Só checar aqui, menos 3 mais 1, menos 2, menos 2, isso, menos 1. E note, mesma ideia, 1 e 1. Veja, o que eu percebo, o que eu estou percebendo é que mesmo essa forma, essa expressão um pouco estranha, está me resultando sempre no mesmo valor, 0. E de menos 3, x de menos 3. Bom, agora vem a questão. Eu estou pulando um valor notório, que vai tornar o denominador 0 e 0 aqui. Veja, todos os valores que eu coloco aqui estão colocando o denominador não nulo, mas o numerador está sempre sendo um valor nulo. Então, para k igual a 1, vamos fazer um teste aqui e vislumbrar. Então, continuo tendo AJ sobre 4π, que multiplica. Para k igual a 1, eu vou ter 0 sobre 0, mais, vou substituir aqui o outro para a gente ter 2 menos 4. E na menos j 4π menos 1 dividido por 2. E esse resultado a gente já viu que é 0. Então aqui eu tenho uma indeterminação. Como é que eu saio dessa indeterminação para determinar, encontrar o valor correto? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar L'Hopital. Somente sobre este termo que está indeterminado. Então o que eu vou ter? Derivada em relação a k no numerador, dividido por
derivada de k menos 1 em relação à variável que eu estou trabalhando. Pode parecer um pouco esdrúxulo o fato de k ser um valor inteiro, mas a gente pode operar assim sem problemas operacionais. Tá? Então, vou colocar aqui e na menos 2π j k menos 1 menos 1. E aqui na frente, a j 4π. Porque é esse termo como um todo que está dando problema. Então veja como fica mais simples o resultado. AJ sobre 4π. Então vamos ver. Derivada do denominador, 1. Derivada do numerador. Esta derivada de menos 1 é 0. Esta derivada é menos j2π. E na menos j2π k menos 1. E agora eu posso substituir o k igual a 1 para verificar qual que é o resultado efetivo. Note, x de k para k igual a 1, ou mais direto, x de 1 é igual a sobre 2. 2π cancela, menos j vezes j dá 1 e o a. Então veja, estava escondido o resultado. Se eu fizer o mesmo procedimento para x de menos 1, eu vou encontrar agora a indeterminação neste lado direito desta soma, e o resultado que eu encontro é também a sobre 2. Tentem fazer L'Hopital, vocês vão encontrar o mesmo resultado para k igual a menos 1. Tá? Eu vou ter aqui só um mais e aqui é um mais. Então, rapidamente eu vou continuar tendo 1 e aqui rapidamente eu vou encontrar o mesmo resultado. Bom, então o que eu fico como resultado final? Assim, x de k assume alguns valores somente. Ele vai assumir o valor a sobre 2, se o k for mais ou menos 1, e vai assumir o valor 0, caso contrário. Vou colocar aqui. Vamos colocar melhor, caso contrário, assim fica mais genérico, mais simples. Caso contrário. Um jeito simples de dizer isso é, se eu considerar delta de Kronecker como 1 para k igual a 0 e 0 para k diferente de 0, vou colocar aqui delta de Kronecker. É parecido com a função impulso, só que é um impulso discreto. Eu posso escrever x de k, então, é a sobre 2, que multiplica delta de k mais 1, mais delta de k menos 1. Uma expressão mais elegante, com menos termos. Então vamos ver graficamente o que eu tenho efetivamente. Primeiro, vamos desenhar o nosso sinal. Um esboço do sinal cosseno com amplitude A. Então, cosseno. Desenhar dois períodos aqui, para a gente tecer depois comentários. Amplitude A, período de repetição, T0, como a gente definiu. O que eu fiz? Eu fiz o cálculo da série exatamente nesse período de cálculo. Quando eu fiz isso, a sequência de valores que definem a série de Fourier
passa a ser descrita por zero, exceto em k igual a menos 1 e k igual a mais 1, onde eu tenho a sobre 2 e a sobre 2. Note que eu tenho esses valores a sobre 2 aqui duas vezes, muito similar ao que eu encontrei aqui, enquanto eu encontrei a. Usando aquelas propriedades que a gente discutiu de relação entre a n, b, n, x de k, a gente encontra resultados. Vamos ver o resultado final para a gente comentar um pouquinho mais. Vamos dizer que eu quero recompor o sinal. X de t igual ao somatório de k igual a menos infinito a mais infinito, xk, ena mais jk, ômega de cálculo, t. Então, este ômega de cálculo vai ser substituído de acordo com a resolução do problema. Aqui já um parênteses, já reforço. Eu tenho que dizer que essa série está atrelada a um valor numérico ômega zero. Isto aqui é uma sequência de números que só vai fazer sentido se eu tiver esta informação. Tá? A gente já vai discutir um pouco mais à luz do resultado aqui que a gente vai ter. Bom, desse somatório vou abrir alguns termos. Então vou ter x de menos 2, ena menos j2 ômega 0 t, mais x de menos 1 ena menos j ômega 0 t, mais x de 0, mais x de mais 1 ena menos j ômega, desculpa, mais j ômega 0 t, mais x de 2 ena mais j 2 ômega 0 t e assim por diante. São infinitos termos. Bom, do resultado que a gente tem, a gente verificou que este termo é zero, este termo é zero, este termo é zero, e os únicos que prevalecem são este termo e este termo, cujos valores são a sobre 2. Isso significa que a recomposição do sinal se dá por a sobre 2 que multiplica ena menos j ômega 0 t, mais a sobre 2 ena mais j ômega 0 t. E veja, eu percebo aqui naturalmente que eu tenho a que multiplica ena menos j ômega 0 t, vou colocar mais primeiro, mais ena menos j ômega 0 t, dividido por 2, e pela relação de Euler, efetivamente o que eu tenho é a cosseno de ômega 0 t. Como a gente começou o problema. Então veja, a questão que a gente vai tratar é o seguinte: o que este k significa? O que este k significa? Porque k é múltiplo, é um valor, veja, eu estou definindo uma frequência múltipla da frequência de cálculo, que efetivamente está relacionado com ômega zero. Então significa que a interpretação que eu vou dar para esse é harmônico de quem? K ômega zero, no caso, ômega zero. Então, esta barra está associada à frequência ômega zero e, naturalmente, esta barra está associada à frequência ômega zero. Isso está me dizendo que eu preciso de exponenciais complexos nestas frequências específicas para a reconstrução do sinal. Então, no próximo vídeo, eu vou resolver este mesmo problema, vou explicitar de novo, este mesmo problema com outras condições, para a gente ver qual o impacto que eu tenho nessa escolha, já que esses parâmetros vão definir como eu interpreto a sequência de números, a série de Fourier, a partir daqui desse desenho de representação discreta. Lembrando, não existe nada entre essas marcações, porque K é inteiro. Certo? Então, no próximo vídeo, vamos ver resolvendo o mesmo problema para outras condições.